Fala, torcida tricolor, como é que vocês estão? Saudade, hein? Desculpa o sumiço aí, graças a Deus estou de volta aqui com vocês. Vamos que vamos, perdi algumas notícias, alguns jogos, né? O jogo do Botafogo, infelizmente, eu não pude comentar, mas voltei no bom momento. O tricolor venceu finalmente, depois de 8 jogos seguidos sem vencer, com derrota e empates. São Paulo venceu de 2-0 o Boston River, time fraquíssimo, Boston River, e levamos alguns sustos no segundo tempo, mas eu acredito que a vitória dá um alívio ali, a classificação também garantida. E vamos aguardar agora para ver quem vai ser o nosso adversário, porque vai ter sorteio e tudo mais. Então vamos ver quem vai ser os adversários. Tem time que vai vir a Libertadores, então essa Copa Sul-Americana aqui, que já tem bastante time bom, vai ter mais time melhor ainda, tá? Bora lá falar um pouquinho desse jogo aqui, um bate-papo com vocês, tava com saudade, hein? O Dorival Júnior hoje escalou o que tinha de melhor, vários desfalques, como eu falei no último vídeo. A gente não tem Marcos Antônio, Luciano, entre outros aí que são peça-chave, Bobadilha também não tá, que são peça-chave aí, que era pelo menos peça-chave, né, no tempo do Crespo, no tempo que o São Paulo tava jogando bem. E o Dorival tá tendo que se virar praticamente nos 30, principalmente com a zaga, para poder montar um time competitivo e a gente conseguir vencer, tá? Hoje o Dorival escalou, né? Então vou falar do Dorival, dá uma ali. Mas ó, Rafael no gol, pra mim eu acho que tinha que começar a testar o Coronel, tá? Mas Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco, Osório, Wendel, Pablo Maia, Danielzinho, Arthur, essa foi a surpresa, né? O André Silva, Caleri e Ferreirinha na outra ponta, tá? Parecia que ia jogar com 2 pontas, mas na verdade o Dorival, todo time que ele joga, que ele treina, ele coloca no 4-4-2, né? Ele coloca 2 linhas de 4 ali na defesa e no ataque e 2 atacantes. Então a ideia não é o André Silva ser camisa 10, não tinha nada a ver com isso. O Arthur ser camisa 10, longe disso, muito pelo contrário, ele gosta que ataca também pelas pontas, né? Que tem a recomposição defensiva e que ataca. Era assim bastante no São Paulo com o Nestor, Michel Araújo, né? Ele mesclava com o Elton Rato também, que ele colocava bastante ali para poder fazer essas pontas, e deu certo. Ganhamos a Copa do Brasil e o time pelo menos era competitivo naquela época, né? Então o Dorival trouxe isso, tá tentando voltar a trazer isso pro tricolor, jogando com 2 homens de áreas. Tanto é que o André Silva hoje, para mim, junto com o Arthur, foram os melhores em campo. Acho que o André Silva se destacou bastante ali como segundo atacante e fez aquele centroavante que toda hora tentava dominar, batia na canela. Eu acho que a dele é mais ali ser um segundo atacante. Ele erra menos, vamos dizer, e fez um bom jogo, tá? Eu acho que o tricolor, no primeiro tempo, conseguiu dominar praticamente o Boston River, é um time muito fraco, o Boston River mesmo. Logo no início fez o gol com o Arthur que também está sendo o melhor jogador de São Paulo desde a saída do Crespo, né? Que infelizmente ele perdeu o Marcos Antônio, perdemos alguns jogadores, mas para mim o Arthur é uma grata surpresa. Acho que vai ser difícil o São Paulo não comprar ele, mas é aquela coisa, né? Parece que quando compra o cara para de jogar, acontece alguma coisa. Mas, por enquanto, está sendo o melhor jogador de São Paulo. Fez um golaço no primeiro tempo, logo no começo fez um baita golaço. Então foi uma jogada bem tramada pelo São Paulo. E em seguida, o São Paulo fez o segundo gol, um gol contra, um baita lançamento do Osório. O Arthur cruzou, mas ali o Caleri estava também para poder guardar, mas a gente não sabe também, né? O Caleri está numa fase, hein? Rapaz, desde que esse negócio entrava da negociação aí, sei não, hein? O Caleri estava ali para poder fazer, mas o zagueiro infelizmente fez o gol contra. Infelizmente pra gente aí fizemos 2-0. Deu São Paulo, tá? O Dorival coloca um ritmo forte no começo, né? Todo time que ele pega, até o São Paulo naquela época, os 20 minutos de São Paulo é aquele maçante, né? Vai pra cima sem dó, tentando vencer. Então o Dorival fez isso e também controlou o primeiro tempo todo. Minha preocupação é o segundo tempo, cara. São Paulo decaiu muito mesmo. São Paulo, não sei se é físico, eu acompanhei, né, gosto de acompanhar na TV e na rádio também, gosto de acompanhar no dia 97. Até o Marcão falou, né, é um pouco de displicência. Eu acho também que é displicência, cara, porque tudo bem, vai ter um jogo difícil contra o Remo no final de semana, mas é o último jogo, então assim, cara, dá o maior gás possível. Depois eu soube que a gente vai falar bastante, vai dar férias pro São Paulo. Então, tipo assim, cara, tudo bem que tem que descansar, né, mas férias, 20 dias, sei lá, 10 dias de férias, uns caras aí que tá, tudo bem, tá numa maratona gigantesca de jogos, tem que realmente curtir a família, mas cara, os caras precisam treinar, meu. A gente corre risco ainda de rebaixamento, porque na minha opinião a gente não tá com pontuação mínima ali. O que dá um alívio um pouco maior é o Dorival, né? Que hoje pelo menos a gente tem treinador. Mas do jeito que tá a situação do brasileiro, a gente precisa se preocupar muito no brasileiro. A gente só tá decaindo nas tabelas. Então eu acredito que seja assim um pouco de displicência dos jogadores de São Paulo, parece que eles estão sem vontade, acho que o jogo tá ganho.
E no segundo tempo só deu Boston. O Boston praticamente atacou. Teve bola na trave, chute no gol. E se não é ali a sorte pra gente tinha realmente levado o empate para ter virado, tomado virada. Isso é um time melhor que te perdia. E assim como aconteceu contra o Botafogo, que levou o empate, assim como aconteceu contra o Milionários. Então fica um ponto de alerta gigantesco aqui. São Paulo, os jogadores têm que acordar, não é fazer o resultado depois sentar no resultado. Até porque se tiver um time perigoso, a gente realmente toma virada. Mas vamos tentar olhar o copo meio cheio. São Paulo jogou bem, pelo menos pelo tempo. Gostei de ter voltado pro 4-4-2, eu acho que dá mais consistência no meio de campo. E pra mim, cara, eu acho que faltava muito um marcador no meio de campo. Seja o Pablo Maia, seja o Luan, seja o Negruti, seja qualquer volante de contenção. Acho que para mim o São Paulo tem que ter um volante de contenção, porque hoje a gente não tem uma zaga segura mais. Então acredito que um volante de contenção, porque antes tinha o Danielzinho, o Bobadilha e o Marcos Antônio. Os três não eram marcadores, assim, mas eles faziam muito esse vai e volta, né? Esse box to box, né? O pessoal fala. Então ajudava muito, né? Dava consistência defensiva, porque também eles ficavam muito com a bola. Então não ficava um buraco ali. Hoje em dia não, hoje em dia não tem. Então acho que tem que ter. Eu acho que o Pablo Maia foi um bom retorno de ter retornado para o São Paulo. E acredito que com essa nova formação, e se caso o Dorival também consiga recuperar o futebol do Pablo Maia, que para mim é um bom jogador, né? Eu acho que não prometeu aquilo que cumpriu pro profissional, mas até pro esquema tático que o Dorival gosta de jogar, ele sempre gostou bastante de ter um volante ali de marcador, e sempre gostou muito do Pablo Maia, tanto é que a dupla da Pablo Maia e Alisson, né? Essa dupla super boa no 2023. Então acredito que foi uma boa vitória. Eu acho que o São Paulo pelo menos precisava vencer, não precisava dar show nem nada, até porque é muito difícil com esses jogadores que a gente tem. Mas eu acho que pelo menos não tomamos gol, mesmo sofrendo vários sustos no segundo tempo, e pelo menos vencemos, que eu acho que era o mais importante depois de 8 jogos sem vencer. Tá? Vou dar as avaliações aqui do jogador, tive grandes surpresas aqui de alguns jogadores. Vamos lá. Rafael, graças a Deus a bola não foi no gol, porque ele tá sem confiança nenhuma, dá pra ver, cara, não tá sem confiança nenhuma. Pra mim, eu testaria o Coronel, eu testaria o menino da base, não sei, enfim, eu testaria algum jogador, porque ele tá sem confiança, cara. Goleiro sem confiança é complicado, tudo bem que você tem que dar continuidade pra pegar confiança, mas dá pra ver o jeito que o cara sai, o jeito que ele vai na bola, meu, tá muito sem confiança. Vou deixar esse sinal do Rafael. O Lucas Amon não atacou tanto, mas eu acho que ele tá bem defensivamente. Cara, eu espero muito que com o Dorival, o Lucas Amon volte a crescer o futebol dele, porque eu acredito bastante nele como... digo e repito, eu acho que pra mim foi um dos melhores laterais que apareceu no São Paulo, direito, né? Depois de Ursinho, Rafinha, depois de alguns outros que apareceram no São Paulo, mas pra mim ele é o melhor, depois do Rafinha. Então acredito que tomara que o Dorival ele cresça, né, consiga atacar mais. Eu acho que essa formação também vai ajudar bastante ele a atacar, porque ele estava muito defensivo, né, com o Roger Machado. Vou dar uma nota 7 para o Lucas Amon, gostei da partida dele. Dupla de zaga, Alan Franco e Osório. Cara, eu vou dar nota 7 para os dois. E o Osório, junto com o Isaac, cara, pra mim esses dois são uma baita promessa da zaga de São Paulo. Pra mim, tipo assim, é nível Beraldo, eu acho que esses dois. Logicamente tem que conquistar alguma coisa e tudo mais, mas cara, você vê a qualidade desse Osório, o lançamento que ele deu, a saída de bola, ele não tem medo, né? Tem alguns lances que tá circulando na internet que ele não tem medo, né, de sair jogando nem nada, joga de cabeça erguida, desculpa, é um cara alto, é um cara bom de cabeça, então assim, tomara que atinja nível Beraldo, né, tomara que consiga dar alegria pra gente aí, mas eu acho que é uma boa esperança, cara. A gente tá sem zagueiro, saiu o Dória, tá sem zagueiro nenhum agora, acredito que o Osório, junto com o Isaac, também tem a oportunidade pro Isaac, seja uma esperança pra gente na zaga, tá? Se caso a gente não colocar também atrás de zagueiro, mas eu acho que tem que dar oportunidade pra esse molecado da base, que acho que é um meio de reconstrução do São Paulo. Então uma nota 7 dos dois. O Wendel também, acho que fez uma partida boa defensiva, no ataque não foi muito pro ataque, né? Às vezes que foi, até foi melhor que o Lucas Ramon. Eu acredito também que o Dorival vai conseguir recuperar até o futebol do Wendel, né? Ele queria também o Wendel quando ele estava, se eu não me engano, não sei se foi no Corinthians, foi em algum outro local antes do Wendel vir para cá, não foi no Corinthians não, foi em algum outro time, ele queria o Wendel no time dele, então acredito que o Wendel vai ter mais oportunidade até que o Enzo Dias, com o Dorival. Cara, era a chance dele agora, né? Se caso não der certo, infelizmente, não vingou mesmo o Wendel, né? Então, vou deixar ele com a nota 6,5 também, acho que das vagas dos 4 foi o piorzinho. Gostei do retorno do Pablo Maia, acho que o Pablo Maia fez um bom jogo, foi bem defensivamente. Eu acho que se ele recuperar a confiança, cara, botar pelo menos um terço do que ele jogava ali na época do Dorival mesmo, tem tudo para agregar bastante. Ele é bom de bola, não é um perna de pau, não é? Eu acho que ele é um bom de bola. Então acredito que se caso ele consiga ali retornar ao bom futebol, vai ser
um agrego gigantesco para o São Paulo. Até porque também, de novo, o São Paulo está sem poder de marcação, né? Eu acredito que o Pablo Maia, Luan, Negrucci, pode ser que tenha mais oportunidade, por questão que a gente está precisando disso, né? O Dorival gosta de um cão de guarda ali, né? Então, deixar ele com uma nota 6,5 para o Pablo Maia. Negrucci, acho que ele entrou bem, conseguiu fazer a parte defensiva ali, mas, cara, o menino está muito tempo já na base, renovou o contrato dele. Sabe quando você espera ainda alguma coisa? Mas pode ser que não aconteça nada também com o Negrucci, né? Ele jogou bem alguns jogos da zaga, né, ano passado, mas entrou bem. Eu vou deixar ele sem nota, mas eu acho que entrou bem até na função que ele se comprometeu a fazer, que era do Pablo Maia. Danielzinho, cara, acho que pra mim foi um dos melhores jogos que ele teve depois de toda essa turbulência com o Roger Machado e tudo mais. Eu acho que, cara, eu ainda acredito bastante no Danielzinho. Não acredito que ele perdeu aquele futebol que jogou alguns meses no São Paulo, como jogou no Mirassol o ano todo, que levou o Mirassol para a Libertadores. Então eu acredito bastante no futebol do Danielzinho. Eu vou deixar ele com a nota 6,5. Gostei da partida do Danielzinho. Arthur, pra mim, foi melhor em campo, fez gol, ia dar uma assistência, pegou nota 9. É um cara que vai e volta, desafoga a defesa, tem um drible. É um cara que só precisa melhorar mais a finalização dele, mas acredito que tá sendo uma grata surpresa, cara. O Arthur, deixar com a nota 9. O TT pra mim entrou bem, tomara, cara, que essa molecada tenha mais oportunidade com o Dorival. O TT entrou super bem pra mim, junto com o Luca, vou falar logo em seguida. Eu vou falar já os dois, fica o Luca entrou no lugar do Silva, né? Eu acho que pra mim a grande chance dos dois ali com o Dorival gosta de novo, né, de jogar com esses cara mais aberto, né? Ou seja, meio campista ou ponta, para poder fazer essa marcação e fechar o meio de campo. Acredito que os dois vão ter mais oportunidade até do que vinha tendo com o Roger Machado, tá? Vou deixar os dois com a nota 6. André Silva, acho que foi a melhor partida depois da lesão dele. O cara, o futebol dele sumiu, mas acho que foi a melhor partida dele. Acho que ele, como segundo atacante, rende muito mais do que como centroavante. Para mim, centroavante, se for trocar o Caleb, tem que ser o Tapia, o centroavante. Eu acho que ele faz mais a função, muito mais a função do que o André Silva. E acredito que com essa função nova, caso venha cumprir com a ausência do Luciano agora, eu acho que ele vai suprir bem ali a questão de um cara que pelo menos ele se movimenta mais, é um cara que tem que estar com a bola, não é um cara que para chegar a bola de costas para dominar, fazer pivô, não, acho que é um cara mais para levar a bola. Então acho que acredito que ele fez uma ótima partida, assim, a melhor partida depois do retorno aí que teve. Então vou deixar ele com uma nota 7,5. Caleri tá Tapia, tá? Eu acho que o Caleri tá muito mal, muito abaixo. Tem 9, 10 jogos, acho, sem marcar já. Eu não sei se essa questão política de São Paulo, depois que a torcida organizada foi lá também e deu um chacoalhão no pessoal, não sei se afetou bastante ele, mas faz um tempo já, o Caleri tá mal, não é nem que ele não tá fazendo gol, mas ele tá mal, tá jogando bem. Então isso é complicado, porque a gente depende bastante dele, cara, nosso fazedor de gols. Eu até acredito, assim, que pra mim eu colocaria, assistiria em Paulinho e no Francisco. Eu acho que se for colocar dupla de ataque ali, sério, pra mim já colocava os dois pra jogar aqui, encaixaria muito bem no estilo de jogo que o Dorival gosta. Mas eu sei que vai ser difícil, o Tapia, até que o Tapia tá entrando mais do que deixa eu ver se até se os meninos falaram, não foi nem colocado no banco. Não sei porquê também, a gente vai aguardar pra ver o que pode ser que tá acontecendo. Mas eu acredito que o Caleb tem que voltar a jogar, cara, porque é realmente a nossa válvula de gols ali que a gente não tem. Então, deixar uma nota 3, o gol foi o pior pra mim na partida. E o Tapia é brigador, cara, deixar ele sem nota. Ferreirinha, pra mim, fez uma partida muito mediana, deixar ele com a nota 4. E pra mim, o Pedro Ferreira entrou super bem, cara. Se não der oportunidade, vai vender logo menos, vai jogar super bem no Shakhtar, vai pegar um time bom ali da Europa, vai jogar bem, cara, vai ser titular, certeza. É inexplicável que esse menino vai entrar como titular. Pra mim é um ótimo camisa 10 ali, é um menino que conseguiria armar bem o jogo, tem a visão boa, você pode ver os passos que ele ajeita, que ele consegue arrumar. Pra mim, se eu não continuar colocando ele, colocar ele faltando 20, 15 minutos, ele vai sair fora e vai com certeza ser igual os outros meninos que saíram, vai estourar fora e daqui a pouco tá igual o Gabriel Sara, igual outros aí que a gente fica falando que não dá valor. Então, Dorival, dá mais oportunidade pro Pedro, tá? E Dorival, eu acho que pra mim você tá tentando fazer o que dá pra esse time. Eu acho que não é um time horrível, eu acho que pra nível sul-americano é bem ok. Mas acredito que a gente consiga, pelo menos com o Dorival agora, ter tempos mais tranquilos em campo. Pelo menos isso, tá? Eu acho que o Dorival já deu uma ajeitada na casa já, acredito que a gente mostrou evolução com isso, já mostrou evolução em alguns jogos, o jogo do Botafogo a gente jogou bem, infelizmente tomou aquele gol no último minuto. Então, vamos torcer, vamos rezar aí, porque o Tricolor não merece estar passando por isso do jeito que está passando, pelo menos em campo, né? Que é isso, galera. Tá com saudade de vocês aí.
Não vou me alongar mais, já deu quase 15 minutos aqui de vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá com saudade de conversar com vocês. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam da classificação do São Paulo. Foi merecido? São Paulo jogou muito mal? O que vocês acharam? Diz aí. Valeu, forte abraço. Tamo junto, torcedor.